Bem-vindos a um novo vídeo. Hoje analisaremos os 5 cardeais que poderiam representar um verdadeiro desafio no próximo conclave do Papa Francisco. Estes príncipes da Igreja têm visões que contrastam com o caminho renovador do atual pontífice e poderiam mudar o rumo da Igreja Católica. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das nossas análises sobre o Vaticano e a Igreja Católica Mundial. Vamos começar com esta fascinante lista de cardeais que poderiam ser os protagonistas do próximo conclave. No coração do Vaticano, o Papa Francisco enfrenta desafios crescentes aos 88 anos de idade. Sua figura já não carrega o vigor dos primeiros anos de pontificado, mas sua determinação permanece inabalável. Com uma saúde cada vez mais frágil, o pontífice argentino continua a liderar a Igreja Católica, embora os sinais de fragilidade física sejam impossíveis de ignorar. O ano de 2025 representa um marco significativo para seu papado, o Jubileu. Este evento, iniciado em dezembro de 2024, é o projeto central de Francisco nesta fase de seu pontificado. O Ano Santo, tradicionalmente um período de peregrinações intensas a Roma, coloca o Papa no centro das atenções mundiais, apesar de sua condição física limitada. As internações hospitalares tornaram-se uma realidade recorrente na rotina do Sumo Pontífice. Problemas respiratórios que já o acompanham há anos têm exigido cuidados médicos frequentes. Cada nova internação acende discussões sobre a continuidade de seu papado e os possíveis cenários de sucessão, ainda que o Vaticano tente minimizar a gravidade dessas situações. Apesar das limitações físicas, Francisco deixou uma marca indelével na estrutura da Igreja. Em seus anos de pontificado, nomeou 137 dos 252 cardeais que atualmente compõem o Colégio Cardinalício. Este número é especialmente significativo quando se considera que 80% dos cardeais eleitores, aqueles com menos de 80 anos que poderão participar do próximo conclave, foram escolhidos por ele. A diversidade geográfica desse colégio é notável. Representantes de 94 países diferentes formam um grupo mais global do que em qualquer outro momento da história da Igreja. Francisco quebrou a tradição eurocêntrica ao nomear cardeais de regiões periféricas, dando voz a áreas antes marginalizadas na hierarquia católica. Esta diversificação não é mera questão demográfica, mas reflete a visão eclesiológica de Francisco. Uma igreja mais próxima das periferias existenciais e geográficas. No entanto, esta mesma diversidade pode significar tensões internas quando o momento do conclave chegar. Enquanto Francisco conduz as celebrações do Jubileu, movendo-se com dificuldade mas com determinação inabalável, 5 figuras cardinalícias emergem como potenciais desafiantes à sua herança teológica e pastoral. Estes homens, todos vestidos com o mesmo vermelho cardinalício, carregam visões drasticamente diferentes sobre o futuro da Igreja Católica. A saúde do Papa, observada atentamente por fiéis e pela mídia mundial, tornou-se um termômetro das expectativas sobre mudanças ou continuidades na Igreja. Cada aparição pública é analisada em busca de sinais de deterioração ou recuperação. Quando as portas da Capela Sistina se fecharem para o próximo conclave, 137 homens vestidos de vermelho terão em suas mãos o futuro da Igreja Católica. Este é o número atual de cardeais eleitores, aqueles com menos de 80 anos e, portanto, com direito a voto. Eles fazem parte de um grupo maior, que totaliza 252 cardeais, espalhados pelos 4 cantos do mundo. A composição deste colégio reflete uma mudança significativa na geografia do catolicismo global. Representantes de 94 países diferentes mostram como Francisco trabalhou para reduzir a tradicional dominância europeia na hierarquia da Igreja. Esta transformação não é apenas simbólica, mas reflete a realidade demográfica dos fiéis católicos no século XXI. Os números contam uma história clara. 40% dos católicos no mundo vivem na América Latina, região de onde veio o próprio Francisco. A África, com seu catolicismo vibrante e em crescimento, abriga 24% dos fiéis. Enquanto isso, a Europa, berço histórico do catolicismo e por séculos o centro de poder da Igreja, representa apenas 18% dos católicos. Francisco reconheceu esta nova realidade ao nomear cardeais de países que nunca haviam tido representação no Colégio Cardinalício, como Ruanda, Bangladesh e Papua Nova Guiné. Ele também reforçou a presença de regiões com grande população católica, como o Sudeste Asiático e a África Subsaariana. No entanto, esta diversidade geográfica não se traduz necessariamente em unidade ideológica.
O vermelho das vestes cardinalícias esconde um espectro de visões teológicas e pastorais que vai de um extremo a outro. As tensões entre as alas progressista e tradicionalista são palpáveis nos corredores do Vaticano. De um lado estão os cardeais que apoiam as reformas de Francisco, uma igreja mais acolhedora, misericordiosa e menos centralizada. Do outro, aqueles que veem com preocupação o que consideram um afastamento da tradição e uma diluição da identidade católica. Estas divisões não seguem necessariamente linhas geográficas. Há tradicionalistas em países do sul global assim como progressistas europeus. As reuniões do Sínodo dos Bispos, especialmente as mais recentes sobre sinodalidade, trouxeram estas tensões à tona. Discussões sobre o papel das mulheres na Igreja, a abordagem pastoral para pessoas LGBT e a descentralização do poder eclesiástico revelaram fraturas profundas no colégio cardinalício. Em um contexto de polarização, 5 cardeais se destacam por suas posições críticas ao pontificado de Francisco. Eles representam não apenas oposição pessoal ao Papa argentino, mas visões fundamentalmente diferentes sobre o que a Igreja Católica deveria ser no mundo contemporâneo. Enquanto Francisco continua nomeando cardeais que compartilham sua visão pastoral, estes 5 homens trabalham nos bastidores, construindo alianças e preparando-se para o momento em que terão a oportunidade de influenciar a escolha do próximo pontífice. O equilíbrio de poder no próximo conclave dependerá não apenas dos números, mas da capacidade de articulação destes grupos distintos. Entre os corredores do Vaticano, 5 figuras de destaque emergem como potenciais direcionadores do futuro da Igreja após o pontificado de Francisco. Cada um deles, com sua própria visão e história, representa diferentes correntes dentro do catolicismo global. O cardeal Raymond Leo Burke, americano de 76 anos, é talvez o crítico mais vocal e aberto do Papa Francisco. Burke nasceu nos Estados Unidos e ganhou destaque na Igreja Católica por suas posições tradicionais. Ele já ocupou um cargo muito importante no Vaticano como prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, que é como um tribunal superior da Igreja Católica. Burke se tornou um forte defensor das tradições antigas da Igreja. Ele valoriza muito a missa tradicional celebrada em latim, que era o padrão antes das mudanças do Concílio Vaticano II nos anos 1960. Muitos católicos que preferem as formas mais antigas de adoração o veem como um líder. Em 2016, Burke deu um passo importante contra o Papa Francisco quando assinou um documento conhecido como Dubia, que significa dúvidas em latim. Este documento questionava oficialmente os ensinamentos do Papa na exortação Amoris Laetitia, especialmente sobre questões como a comunhão para pessoas divorciadas e recasadas. Desde então, ele tem continuado a se opor abertamente às mudanças e reformas propostas pelo Papa Francisco. Em 2014, o Papa Francisco removeu Burke de seus cargos importantes e o colocou em funções mais cerimoniais, com menos poder real na estrutura da Igreja. Mesmo assim, Burke manteve grande influência entre os grupos católicos mais tradicionais. Muitos especialistas acreditam que quando chegar o momento de escolher um novo Papa no evento chamado conclave, Burke poderá ter um papel decisivo como kingmaker, ou seja, alguém que não necessariamente se torna Papa, mas que tem poder para influenciar quem será escolhido, ajudando a direcionar os votos de outros cardeais que compartilham suas visões tradicionais. 2. O cardeal Gerard Ludwig Miller. Ao lado do cardeal Burke na linha conservadora está o alemão Gerard Ludwig Miller, também de 76 anos. Miller nasceu e cresceu na Alemanha e, assim como Burke, ocupa um lugar importante entre os líderes tradicionais da Igreja Católica. De 2012 a 2017, Miller trabalhou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um cargo muito importante no Vaticano. Esta congregação tem a tarefa de proteger e defender os ensinamentos oficiais da Igreja. É como se fosse o departamento que cuida para que a fé católica permaneça pura e sem mudanças que possam alterar seus princípios fundamentais. Miller era, portanto, como um guardião da ortodoxia católica, ou seja, dos ensinamentos corretos e tradicionais da Igreja. No entanto, quando seu mandato de 5 anos terminou em 2017, o Papa Francisco decidiu não renovar sua posição, escolhendo outra pessoa para o cargo. Isto foi visto por muitos como um sinal de que havia diferenças importantes entre a visão de Miller e a do Papa Francisco. O cardeal alemão tinha uma relação próxima e de amizade com o Papa Emérito Bento XVI, que foi Papa antes de Francisco e faleceu em 2022. Bento XVI também era alemão e conhecido por suas posições mais tradicionais, e Miller compartilhava muitas de suas ideias teológicas.
Nos últimos anos, Miller tem criticado fortemente o processo de sinodalidade promovido pelo Papa Francisco. Sinodalidade é uma abordagem que busca ouvir mais vozes dentro da Igreja, incluindo leigos e não apenas bispos e cardeais, para tomar decisões. Miller argumenta que este processo pode colocar em risco as verdades fundamentais da fé católica. Ele defende que a doutrina tradicional, os ensinamentos oficiais da Igreja, deve ser mais importante do que tentativas de adaptar a Igreja ao mundo moderno e suas mudanças culturais. Miller possui uma formação teológica muito sólida, estudou profundamente a teologia, que é o estudo sobre Deus e a religião. Sua capacidade de defender os ensinamentos tradicionais com argumentos bem fundamentados faz dele uma voz respeitada e influente dentro da Igreja, especialmente entre aqueles que valorizam a manutenção das tradições sem grandes mudanças. Por sua formação intelectual, sua experiência em cargos importantes e sua defesa firme da doutrina tradicional, Miller continua sendo uma figura de referência para católicos conservadores, mesmo sem ocupar atualmente uma posição de poder formal no Vaticano. 3. O cardeal Robert Sarah. Da África vem o cardeal Robert Sarah, um homem nascido na Guiné, um país da África Ocidental. Atualmente com 79 anos, ele traz uma perspectiva africana para a liderança da Igreja Católica. Sarah trabalhou em um cargo muito importante no Vaticano até 2021. Ele foi prefeito da Congregação para o Culto Divino, que é o departamento que cuida das missas, cerimônias e orações oficiais da Igreja Católica em todo o mundo. Nessa função, ele supervisionava como as celebrações religiosas deveriam ser realizadas. O cardeal Sarah representa a visão mais tradicional e conservadora do catolicismo africano. A Igreja na África tem crescido muito nos últimos anos, ganhando cada vez mais fiéis e importância dentro do catolicismo mundial. Em muitos países africanos, a fé católica tende a ser praticada de forma mais tradicional, com grande respeito pelos ensinamentos antigos da Igreja. Como outros cardeais conservadores, Sarah defende fortemente a liturgia tradicional. Ele acredita que as cerimônias religiosas devem seguir formatos antigos e estabelecidos, que transmitem melhor a santidade e o mistério da fé católica. Sarah também é conhecido por criticar duramente o que ele chama de secularismo ocidental. A tendência das sociedades ocidentais Europa e América do Norte de afastarem-se dos valores religiosos tradicionais. Ele frequentemente alerta que essas mudanças culturais podem enfraquecer a fé e os valores morais. Sua oposição mais recente e talvez mais forte foi contra o documento chamado Fiducia Supplicans, publicado pelo Vaticano em dezembro de 2023. Este documento permite que padres deem bênçãos a casais do mesmo sexo, embora não seja uma aprovação formal do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sarah se opôs publicamente a esta decisão, argumentando que ela contradiz os ensinamentos tradicionais da Igreja sobre sexualidade e família. Um detalhe importante sobre o cardeal Sarah é que, conforme as regras da Igreja, ele perderá seu direito de votar na eleição do próximo Papa quando completar 80 anos, o que acontecerá em junho de 2025. No entanto, mesmo sem poder votar, sua opinião e influência continuarão sendo muito respeitadas pelos outros cardeais, especialmente aqueles que compartilham suas visões tradicionais. Sarah é particularmente influente entre os cardeais africanos e aqueles de outras regiões que valorizam a preservação dos ensinamentos tradicionais da Igreja. Seus livros e discursos são amplamente lidos e citados por católicos conservadores em todo o mundo, o que mantém sua relevância como uma voz importante dentro da Igreja, mesmo que em breve não possa mais participar diretamente da votação para escolher um novo Papa. 4. O cardeal Luiz Antônio Tagle. Em contraste com os cardeais conservadores mencionados anteriormente, temos o cardeal Luiz Antônio Tagle, que vem das Filipinas, um país no sudeste da Ásia. Com 67 anos, ele é considerado relativamente jovem para um cardeal, já que muitos líderes da Igreja têm mais de 70 anos. Tagle trabalha atualmente como prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, que é um departamento muito importante do Vaticano. Este departamento é responsável por coordenar os esforços missionários da Igreja Católica em todo o mundo, ajudando a levar a mensagem católica para novos lugares e pessoas. Muitas pessoas chamam Tagle de Francisco Asiático porque seu jeito de liderar e se comunicar lembra muito o estilo do atual Papa Francisco. Assim como o Papa, Tagle prefere uma abordagem mais acolhedora e misericordiosa, focando menos em regras rígidas e mais no cuidado pastoral com as pessoas. Ele valoriza estar próximo dos fiéis e entender seus problemas reais. Um dos grandes talentos de Tagle é sua habilidade de comunicação.
Ele consegue falar de forma clara e envolvente, tocando os corações das pessoas. É carismático, o que significa que tem uma personalidade atraente que inspira e cativa as pessoas ao seu redor. Esta capacidade de se conectar com diferentes públicos é uma qualidade muito valorizada na liderança da Igreja moderna. Por suas posições mais abertas a mudanças na Igreja, Tagle é considerado parte da ala progressista dos cardeais. Os progressistas são aqueles que acreditam que a Igreja pode e deve se adaptar aos tempos modernos sem perder sua essência, acolhendo novas ideias e abordagens para a vida religiosa. Muitos especialistas em assuntos do Vaticano veem Tagle como um possível favorito entre os cardeais progressistas para se tornar o próximo Papa. Se isso acontecesse, sua eleição representaria provavelmente uma continuidade das reformas iniciadas pelo Papa Francisco, como maior abertura ao diálogo com diferentes grupos e uma igreja mais próxima dos pobres e marginalizados. Além disso, a escolha de Tagle seria histórica por outro motivo. Ele se tornaria o primeiro Papa vindo da Ásia em toda a história da Igreja Católica. Isto seria um reconhecimento importante do crescimento significativo do catolicismo no continente asiático nas últimas décadas. Nas Filipinas, por exemplo, cerca de 80% da população é católica, fazendo do país o maior bastião católico da Ásia. A possibilidade de ter um Papa asiático reflete as mudanças geográficas no catolicismo mundial, que tem crescido mais rapidamente na África e na Ásia, enquanto diminui em regiões tradicionalmente católicas como a Europa. Esta mudança de perspectiva poderia trazer novas visões e prioridades para a liderança global da Igreja Católica. 5. O cardeal Pietro Parolin. Completando este grupo de 5 importantes cardeais está o italiano Pietro Parolin, que tem 70 anos. Parolin nasceu e cresceu na Itália, país onde fica o Vaticano, o pequeno estado independente que serve como sede mundial da Igreja Católica. Parolin ocupa atualmente o cargo de secretário de Estado do Vaticano, que é considerado o segundo posto mais poderoso na hierarquia da Igreja, logo depois do próprio Papa. O secretário de Estado funciona como uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano, coordenando tanto os assuntos internos da Igreja quanto suas relações com outros países e organizações internacionais. Pietro Parolin é um diplomata de carreira, o que significa que passou a maior parte de sua vida trabalhando nas relações do Vaticano com outros países. Ele tem impressionantes 40 anos de experiência diplomática, tendo servido em várias nunciaturas que são como embaixadas do Vaticano ao redor do mundo. Esta longa experiência lhe deu um profundo conhecimento de política internacional e habilidades refinadas de negociação. Durante o papado de Francisco, Parolin foi o principal responsável por executar a política externa do Vaticano. Ele ajudou a desenhar e implementar várias iniciativas diplomáticas importantes, algumas delas bastante controversas. Um exemplo notável foi o acordo histórico assinado entre o Vaticano e a China em 2018 sobre a nomeação de bispos católicos em território chinês. Este acordo tentou resolver um problema antigo. A China queria controlar quem seria nomeado bispo, enquanto o Vaticano tradicionalmente reserva esse direito para si. O acordo gerou críticas de muitos católicos, especialmente os mais conservadores, que acreditam que deu muitas concessões ao governo chinês. Muitos observadores do Vaticano veem Parolin como um candidato de consenso para o próximo Papa. Isso significa que ele poderia ser aceitável tanto para cardeais mais conservadores quanto para os mais progressistas, por não ser visto como radical em nenhuma direção. Ele é considerado moderado em suas posições teológicas e pragmático em sua abordagem de problemas, buscando soluções práticas em vez de se ater rigidamente a princípios ideológicos. Uma das grandes forças de Parolin é sua habilidade de manter boas relações com diferentes grupos. Dentro do Vaticano, ele tem bom relacionamento com a Cúria Romana, o conjunto de departamentos administrativos que ajudam o Papa a governar a Igreja. Ao mesmo tempo, ele é respeitado por diplomatas e líderes políticos internacionais devido à sua competência e abordagem equilibrada. Esta capacidade de navegar entre diferentes facções e interesses poderia fazer de Parolin uma escolha conciliadora em um futuro conclave, a reunião de cardeais para escolher um novo Papa. No momento em que a Igreja parece dividida entre progressistas que desejam mais mudanças e conservadores que preferem manter as tradições, alguém com a habilidade de Parolin para construir pontes poderia ser visto como uma opção segura para liderar a Igreja. Se escolhido como Papa, Parolin provavelmente continuaria algumas das reformas de Francisco, mas talvez de forma mais cautelosa e gradual, buscando não alienar nenhum grupo dentro da Igreja.
Sua experiência diplomática também poderia ser valiosa para administrar os desafios que a Igreja Católica enfrenta em diferentes partes do mundo. Enquanto os cardeais se posicionam nos bastidores, a Igreja Católica enfrenta desafios que definirão seu futuro. O mais imediato é o Jubileu de 2025, evento global que representa a culminação do pontificado de Francisco. Com expectativa de receber 32 milhões de peregrinos em Roma, este ano santo testará não apenas a infraestrutura vaticana, mas também a saúde do pontífice de 88 anos. As cerimônias de abertura e fechamento da Porta Santa, momentos simbólicos que exigem presença e vigor físico, serão observadas com atenção especial por fiéis e potenciais sucessores. Paralelamente, o processo de sinodalidade avança como marca registrada deste pontificado. Esta iniciativa de escuta e descentralização, que busca dar maior voz às igrejas locais, dividiu profundamente o colégio cardinalício. Para os apoiadores de Francisco, representa um retorno ao espírito original da Igreja. Para seus críticos, uma diluição perigosa da autoridade papal e da clareza doutrinária. As conclusões do Sínodo sobre Sinodalidade, publicadas em outubro de 2024, servirão como documento-chave para avaliar o sucesso desta visão. No campo diplomático, o Acordo Vaticano-China sobre a nomeação de bispos, renovado em 2024, permanece como uma das decisões mais controversas de Francisco. Este pacto, arquitetado pelo secretário de Estado Pietro Parolin, foi celebrado como avanço histórico por uns e denunciado como traição aos católicos chineses por outros. O cardeal Joseph Zen de Hong Kong tornou-se voz crítica dessa política, enquanto o cardeal Tagle, com sua perspectiva asiática, defende a necessidade de diálogo com Pequim. Internamente, a reforma da Cúria Romana enfrenta resistência silenciosa mas persistente. Apesar dos esforços de Francisco para internacionalizar a administração vaticana, ela continua dominada por prelados italianos que preservam tradições centenárias de funcionamento. A Constituição Apostólica Praedicate Evangelium de 2022 reorganizou os dicastérios, mas a implementação prática encontra barreiras culturais profundamente enraizadas. A geografia do catolicismo mundial apresenta contrastes marcantes que influenciarão o próximo conclave. Enquanto a fé católica experimenta crescimento vigoroso na África e partes da Ásia, a Europa vive um declínio constante. As igrejas africanas, representadas por figuras como o cardeal Sarah, defendem posições mais conservadoras em questões morais, contrastando com tendências mais liberais em certas conferências episcopais europeias. Esta tensão entre o sul global conservador e o norte mais progressista será determinante no balanço de poder futuro. Pairando sobre todos estes debates está o legado teológico do Papa Emérito Bento XVI, falecido em dezembro de 2022. Sua influência póstuma permanece forte entre cardeais como Miller e Burke, que citam frequentemente seus escritos como contraponto às iniciativas de Francisco. A hermenêutica da continuidade defendida por Bento XVI? A ideia de que as reformas devem sempre respeitar a tradição tornou-se bandeira para aqueles que consideram que o atual pontificado rompeu com elementos essenciais da identidade católica. Estes temas entrelaçados formarão o pano de fundo das discussões que ocorrerão quando os cardeais se reunirem na Capela Sistina para escolher um novo líder. No horizonte do próximo conclave, 5 grandes questões pairam sobre a Igreja Católica, cada uma representando uma encruzilhada que definirá o caminho a seguir após o pontificado de Francisco. Estas tensões fundamentais moldarão as discussões entre os cardeais eleitores quando chegar o momento de escolher um novo Papa. A primeira e mais imediata questão será a decisão entre continuidade ou ruptura com as reformas implementadas por Francisco. 10 anos de mudanças deixaram marcas profundas na estrutura e na abordagem pastoral da Igreja. Os cardeais terão que decidir se avançam nesta direção, consolidando estas alterações, ou se optam por um recuo estratégico, restaurando elementos que consideram essenciais da tradição católica. Figuras como Tagle defendem a primeira opção, enquanto Burke e Miller simbolizam a resistência conservadora. Intimamente ligada a esta questão está o debate sobre centralização versus descentralização do poder eclesiástico. A sinodalidade promovida por Francisco representa um esforço de distribuir autoridade para conferências episcopais e igrejas locais. Os críticos temem que isso possa levar a divergências doutrinárias entre regiões, criando um catolicismo à la carte. Os defensores argumentam que esta descentralização reflete melhor a diversidade cultural do catolicismo global e permite respostas mais adequadas a realidades locais.
A tensão entre tradição e adaptação aos tempos modernos constitui o terceiro eixo de divisão. Essa não é uma questão nova, acompanha a Igreja há séculos, mas ganhou contornos mais nítidos no pontificado atual, enquanto Francisco enfatiza a necessidade de uma igreja em saída que dialoga com o mundo contemporâneo. Vozes como a do cardeal Sara alertam contra o risco de diluir a identidade católica ao acomodar-se a valores seculares. Esta tensão manifesta-se em questões como a linguagem litúrgica, abordagens pastorais a divorciados recasados e atitudes em relação às comunidades LGBT. A questão da influência das periferias versus o domínio europeu representa a quarta dimensão deste debate. Francisco, primeiro Papa do Hemisfério Sul, trouxe para o centro as vozes das periferias existenciais e geográficas do catolicismo. O próximo conclave testará se esta mudança de eixo será duradoura ou se o poder eclesiástico gravitará novamente para seu centro histórico europeu. A presença de cardeais como Tagle Ásia e Sara África simboliza esta nova realidade geopolítica dentro da Igreja. Finalmente, a tensão entre abordagem pastoral e rigor doutrinário permanece como questão definidora. O estilo de Francisco, que prioriza a misericórdia pastoral sobre a aplicação estrita das normas, encontrou resistência entre aqueles que temem uma relativização da verdade católica. Esta divergência de visões se manifesta em temas como a comunhão para divorciados em segunda união, bênçãos para casais do mesmo sexo e abordagens ao diálogo interreligioso. Estas 5 tensões não representam apenas debates teóricos, mas definem visões fundamentalmente diferentes sobre o que a Igreja Católica deve ser no século XXI. Quando os cardeais entrarem na Capela Sistina, estas questões estarão no centro de suas reflexões e orações. E estes foram os 5 cardeais que poderão desafiar o legado do Papa Francisco no próximo conclave. Como podemos ver, cada um deles representa uma visão diferente sobre o futuro da Igreja Católica, com posicionamentos que poderiam reverter ou consolidar as mudanças implementadas pelo atual pontífice. O que você acha? Qual destes cardeais tem mais chances de suceder o Papa Francisco? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa discussão. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com amigos interessados neste tema e, claro, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho das notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre o Vaticano e a Igreja Católica. Na próxima semana traremos uma análise sobre as recentes mudanças na Cúria Romana e como elas afetam o poder dos cardeais que acabamos de apresentar. Não perca! Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.